Um CEO milionário levou a babá para um evento de gala da empresa. Mas o que ela fez chocou a todos. Antes de começarmos, diga-nos nos comentários de que cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10 no final. Aproveite a história. Lilian estava ajudando Léo com um quebra-cabeça em seu novo emprego como babá quando uma voz fria interrompeu o momento. Ela olhou para cima e viu Oliver Blackwell parado à porta da sala de estar. Sua postura era rígida, sua expressão firme. Preciso falar com você a sós. Lilian ergueu os olhos, ainda segurando uma peça de quebra-cabeça em forma de girafa. Há algo errado com Léo? Não, é sobre hoje à noite. Você vem comigo para a festa da empresa. Ela piscou, confusa. Desculpe, o quê? Oliver cruzou os braços. Você vai comigo ao baile de gala. Vista algo apropriado. Lilian levantou-se rapidamente, ainda tentando entender o que ele acabará de dizer. Sinto muito, Sr. Blackwell, mas fui contratada como babá, não para participar de eventos sociais. Hoje à noite, você será as duas coisas. A pessoa que ia vir cancelou em cima da hora. Preciso de alguém. Você está aqui. Problema resolvido. Ela ergueu uma sobrancelha. Isso não está no contrato. É agora. Ele deu meia volta como se o assunto estivesse encerrado. Aguenter? Lilian o seguiu até o corredor. Você acha mesmo que pode me ligar como se estivesse pedindo uma pizza? Oliver virou-se lentamente, com o rosto indecifrável. Eu pago bem. Já providenciei alguém para cuidar do Léo esta noite e contratei um estilista para você. Vestido, cabelo, tudo. Lilian cruzou os braços, sem recuar. Tem algo errado com meu cabelo? Ele respirou fundo, mantendo a calma. O que já é bom pode ficar ainda melhor. Ela zombou. Arrogant. Esteja pronto às 20 horas. Não se atrase. E ele foi embora. Lilian estava sozinha no corredor, com o coração acelerado e os olhos fixos na porta que acabará de se fechar. Ela voltou para a sala de estar, onde Léo a observava com curiosidade, segurando uma peça de quebra-cabeça. Você vai sair com o papai. Ela respirou fundo. Parece que sim, amigo. Mas e o nosso dinossauro? Ele terá que esperar. Esta noite, serei como uma princesa. Léo sorriu, sem realmente entender. Lilian sentou-se novamente no tapete, tentando parecer calma, mas por dentro estava fervendo de raiva. Oliver Blackwell achava que podia controlar tudo e todos, e talvez até pudesse, mas ela não ia simplesmente seguir ordens. Se ela fosse a esse jantar, seria nos seus próprios termos, para mostrar a ele e ao mundo que ela era mais do que apenas uma babá com um currículo confuso e uma graduação incompleta. Às 19h05, a cabeleireira chegou. Era uma mulher baixinha e alegre chamada Grace, que entrou como se estivesse em uma missão secreta, carregando um cabideiro cheio de vestidos dignos de tapete vermelho. Senhorita Lilian, vamos realçar a sua beleza. Adoro trabalhar com materiais brutos e autênticos. Matéria-prima? Lilian ergueu uma sobrancelha. No bom sentido, querida. Você é linda. Só precisa de uma ajudinha. Com alguma hesitação, Lilian deixou Grace assumir o controle. A transformação incluiu maquiagem suave, um penteado simples com ondas soltas caindo sobre os ombros e um vestido vermelho fluido com um corte elegante que realçou sua cintura fina e ombros bem definidos. Ao se olhar no espelho, ela mal se reconheceu, não porque se parecesse com outra pessoa, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, viu algo que não se permitia ver, sua melhor versão. Às 19h58, ela desceu as escadas da mansão, calma e serena. Oliver estava esperando no saguão, ajustando a gravata. Ao vê-la, ele congelou. Ele não disse nada a princípio, o que, vindo dele, era quase poético. Seus olhos percorreram o vestido, o cabelo, os brincos simples. Então ele olhou nos olhos dela. Houve surpresa e talvez admiração. Você parece aceitável. Ele pigarreou. Lilian sorriu, inclinando ligeiramente a cabeça. Nada mal para alguém que você contratou como babá, hein? Oliver ignorou o comentário e estendeu o braço. Ela levou isso com um pouco de sarcasmo. Só para você saber, vou priorizar a minha própria vida. Tudo bem.
Contanto que você sorria nas fotos e não derrame vinho em ninguém, seus motivos são seus. Assim que a porta da frente se abriu e o carro esperou do lado de fora, o estômago de Lilian embrulhou. Foi apenas uma noite, um espetáculo, uma apresentação, mas algo dentro dela dizia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. O salão de baile do Hotel Vestour brilhava com ouro e cristais. Era a noite do evento anual da Blackwell Holdings, onde números eram discutidos em meio a brindes, e as aparências importavam tanto quanto os contratos. Oliver entrou com Lilian ao seu lado. Por um breve instante, o ruído na sala pareceu cessar. Ela estava lá, vestindo um vermelho vibrante, um vestido de tecido leve que lhe caía naturalmente, sem exageros. Seus ombros nos exibiam uma postura perfeita. Seus cabelos, com ondas soltas e suaves, balançavam levemente com o ar condicionado. Não havia joias extravagantes nem maquiagem carregada, apenas pura elegância. A primeira a notar os dois foi Meredith Kension, ex-noiva de Oliver e herdeira de uma das famílias mais tradicionais de Chicago. Ela estava conversando com 2 executivos da empresa quando se virou lentamente, como se pressentisse o momento. Seus olhos se fixaram no vestido vermelho. Meredith deu um sorriso de canto de boca. Você trouxe um acompanhante hoje à noite? Oliver respondeu apenas com um aceno breve de cabeça. Lilian permaneceu firme ao seu lado, com um leve sorriso nos lábios, não largo, nem tímido, apenas confiante. O sorriso de alguém que não precisava provar nada. Olá! Lilian estendeu a mão educadamente. Lilian Cruz. Meredith apertou a mão dela com 2 dedos, como se estivesse manuseando algo delicado. Encantadora. Ainda não nos conhecíamos. Escolha de cores interessante. Seu olhar percorreu o vestido. O vermelho é ousado. Muito chamativo. Isso mesmo. Lilian sorriu. A ideia de ser invisível nunca me atraiu muito. Meredith forçou uma risada abafada. E você trabalha na Blackwell Holdings? Algo assim, respondeu Lilian em tom neutro. Interessante. Meredith se virou para os homens ao seu redor. Ultimamente, a empresa tem adotado algumas políticas de inclusão bastante criativas. Oliver Pegaria. Meredith, se você está insinuando alguma coisa. Claro que não, respondeu ela, sorrindo. Estou apenas dizendo que é admirável ver a empresa investindo em talentos alternativos. Lilian deu um pequeno passo à frente, inclinando ligeiramente a cabeça. Sabe, eu admiro muito mulheres como você. Sério? Meredith pareceu surpresa. Claro! É preciso coragem para usar um vestido com tantas camadas e ainda assim andar como se estivesse flutuando, e manter o equilíbrio naqueles saltos. Isso é uma arte. Meredith não conseguiu discernir se aquilo era um elogio ou uma alfinetada. E esse era exatamente o efeito que Lilian desejava. Oliver olhou para ela surpreso. Aquilo tinha sido elegante, intelligente e, curiosamente, divertido. Nos minutos que se seguiram, muitos olhares se voltaram para eles enquanto caminhavam em direção à mesa principal. Lilian manteve a postura ereta, cumprimentando as pessoas com uma desenvoltura educada, porém sem alarde. Havia algo nela, uma mistura de simplicidade e confiança, que era intrigante. Você está bem? Perguntou Oliver em voz baixa enquanto se acomodavam à mesa. Estou ótima, respondeu ela calmamente, pegando o guardanapo. Aliás, você deveria sorrir mais. Seu rosto parece mais amigável quando não está congelado. Ele ergueu uma sobrancelha. Você sabe que está falando com o presidente da empresa, certo? E você sabe que está falando com alguém que não tem medo de presidentes, certo? Oliver não respondeu, mas o canto de sua boca ameaçou esboçar um sorriso. O jantar foi servido em etapas. Lilian permaneceu atenta, observando os movimentos dos convidados. Cada detalhe parecia ensaiado: risos, brindes, a troca de cartões. Era uma peça de teatro corporativa, e, surpreendentemente, ela pareceu entender o roteiro. Ao segundo copo de vinho espumante, Meredith reapareceu, desta vez acompanhada por um cavalheiro elegante. Olá, querida, disse ela com um brilho nos olhos. Este é o Sr. Beaumont, um dos nossos investidores franceses em energia verde. Ele queria conhecer o seu convidado. Senhorita Cruz, disse o homem, estendendo a mão.
Foi um prazer. Estávamos justamente comentando como a sua presença tem sido notável. Lilian apertou a mão dele com firmeza. Muito gentil da sua parte. O prazer é meu. Você trabalha na área de desenvolvimento? Ele perguntou. Oliver abriu a boca para corrigi-lo, mas Lilian foi mais rápida. Tenho acompanhado alguns dos projetos sociais da empresa, especialmente aqueles focados em acessibilidade. Acredito que a tecnologia só representa progresso se incluir as pessoas, e não se as excluir. Bowman olhou para ela com genuíno interesse. Muito bem colocado. Meredith franziu levemente os lábios. William sorriu. Em Paris, por exemplo, existem modelos de energia solar comunitária que não apenas fornecem energia, mas também treinam os moradores locais para gerenciar os sistemas. Não sei se você está familiarizado com os dados do projeto Lumieres. Bowman parece visivelmente impressionado. Sim, claro. É um dos nossos projetos piloto. Eco-Fascinant. Li o relatório do último trimestre. A curva de impacto é promissora. Oliver observou, surpreso. Ele não fazia ideia de que ela lia relatórios. Senhorita Cruz, disse Bowman. Você estaria disposto a agendar uma reunião? Gostaria de ouvir suas ideias. Lilian assentiu com a cabeça, ainda sorrindo. Eu ficaria feliz em fazer isso. Quando ele se afastou, Meredith permaneceu em silêncio por alguns segundos. Uau, disse ela finalmente. Você é realmente uma caixinha de surpresas. Você aprende rápido quando presta atenção, disse Lilian. E eu presto muita atenção. Meredith forçou um sorriso e deu um passo para trás, desaparecendo na multidão. Oliver se virou para Lilian, ainda processando o que acabará de ver. Onde você aprendeu sobre energia comunitária? Eu não fui babá a vida toda, Sr. Blackwell. Eu tinha planos antes de precisar me reinventar. Reinventor. Sobreviver exige criatividade. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Você causou uma boa impressão. Que bom. Não estou aqui para fazer algo ruim. A Bowman realmente achava que você era um executivo. Talvez um dia eu seja. Quem sabe? Oliver segurava sua taça de vinho, observando-a atentamente. O que mais você sabe que ainda não compartilhou? Ela olhou para ele com um brilho nos olhos. Você terá que descobrir por si mesmo. Na manhã seguinte ao ocorrido, Oliver Blackwell não conseguia se concentrar em nada. O relatório financeiro da filial de Seattle foi ignorado. A ligação do diretor jurídico foi adiada. Até mesmo seu café preto forte de costume tinha um gosto estranho. Tudo por causa de uma mulher de vestido vermelho que deveria ser apenas a babá do filho dele. Lilian havia perturbado o mundo tranquilo e previsível que ele tanto se orgulhava de administrar. Ele a encontrou no quintal sentada com Léo embaixo de uma árvore, desenhando dinossauros com giz colorido. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo desarrumado. Ela vestia uma blusa folgada e calças jeans, mas sua presença era exatamente como na noite anterior, firme, confiante e concentrada. Precisamos conversar, disse Oliver, interrompendo o momento como um alarme de incêndio. Lilian levantou-se lentamente. Isso tem a ver com o jantar. Trata-se da reação ao jantar. Ele olhou de relance para Léo. Pode nos dar um minuto, campeão? Léo fez beicinho, mas correu para dentro com um punhado de giz. O que é isso? Lilian cruzou os braços. Ontem à noite, você causou uma ótima impressão, uma impressão positiva. Todos os investidores estavam comentando. Alguns até pensaram que você era um executivo novo. Isso ajudou a imagem da empresa e a minha também. Ela ergueu uma sobrancelha. Você está me agradecendo? Não exatamente. Ele passou a mão pelos cabelos. Estou oferecendo uma coisa, um acordo para que você continue fingindo ser minha namorada pelos próximos 2 meses. Lilian soltou uma risadinha. Você está brincando. Estou falando sério. Temos muitos eventos importantes de negócios e sociais chegando. Minha reputação e a da empresa se beneficiariam se eu fosse visto com alguém como você. Alguém inteligente, eloquente e que já faz parte do grupo, aliás. Ela olhou para ele por alguns segundos. E o que eu ganho com isso? Um bônus generoso. E, se você quiser,
podemos atualizar seu contrato com novos termos. Então, eu teria que me vestir como uma modelo de revista, andar ao seu lado sorrindo e ficar quieta quando os ricos do seu meio começassem a falar besteira. Você tem a liberdade de responder, desde que o faça com elegância. Tudo bem. Então ela se aproximou mais. Aqui estão as minhas condições. Primeiro, total autonomia com o Léo. Eu cuido dele do meu jeito. Segundo, eu me visto como eu quiser, seja para uma festa ou para um café no parque. Terceiro, nenhuma ordem fora do que combinarmos. E quarto, tem mais. Eu decido quando o ato termina. Se eu achar que é hora de parar antes de 2 meses, acabou. Sem discussão. Oliver hesitou por um instante, depois assentiu com a cabeça. Negócio. Ótimo. Ela estendeu a mão. Temos um acordo falso. Ele apertou o objeto, e naquele toque rápido, algo não dito passou entre eles. Nas semanas que se seguiram, a presença de Lilian na vida de Oliver tornou-se mais forte, não apenas em eventos de negócios. Ela estava lá quando Léo se recusou a comer seus vegetais, quando o cachorro do vizinho entrou no quintal, e até mesmo quando o alarme da casa disparou por engano às 4 da manhã. Oliver descobriu que Lilian inventava músicas na hora para fazer Léo escovar os dentes. Que ela dançava pela cozinha quando pensava que ninguém estava olhando. Ela lia relatórios da empresa por mera curiosidade e deixava bilhetes com sugestões que, para surpresa dele, faziam sentido. Sabe, isso resolve um problema que nossa equipe não conseguiu solucionar em 3 meses, disse ele certa noite, segurando uma das anotações dela. Basta um pouco de bom senso, respondeu ela, tomando um gole de chá com os pés descalços apoiados no sofá. Vocês vivem numa bolha tão grande que se esquecem de como as pessoas comuns pensam. Você acabou de me chamar de desatualizado, mas de forma educada? Obrigado, eu acho. Eles se entreolharam por um instante e depois riram como velhos amigos, o que claramente ainda não eram. O acordo entre eles incluía jantares, almoços de negócios, sessões de fotos para revistas e até mesmo um passeio de iate com acionistas europeus. Lilian sempre se vestia com elegância, à sua maneira, e se destacava por seu senso de humor leve e perspicaz. Ela nunca tentou se encaixar naquele mundo, e foi exatamente isso que a fez brilhar nele. Sua namorada é fascinante, disse um dos investidores durante um jantar. Oliver apenas assentiu com a cabeça, sem saber como responder. Mais tarde naquela noite, enquanto voltavam de carro com Lilian no banco do passageiro, ele disse: Você recebeu muitos elogios. Isso porque sei quando sorrir e quando fazer uma piada. O segredo é fazer uma provocação parecer charme. Você gosta de provocar e gosta de controlar, então estamos quites. Mas o verdadeiro impacto da presença de Lilian não se deu nos eventos em si. Foi em casa. Léo começou a mudar. Ele costumava ser tímido e quieto, mas agora falava mais, sorria mais. Ele fazia perguntas, desenhava sem parar, todas as manhãs, esperava ansiosamente por Lilian. Certa noite, Oliver chegou em casa mais cedo e os encontrou debaixo de um cobertor, assistindo a desenhos animados com pipoca espalhada pelo sofá. Léo estava dormindo, com a cabeça apoiada no colo dela. Oliver ficou parado, observando. Lilian fez um gesto discreto, pedindo-lhe que não acordasse o menino. Ele caminhou até ela e, quase sem pensar, sentou-se ao seu lado. Eles permaneceram ali em silêncio por alguns minutos, compartilhando a tranquilidade de um lar finalmente em paz. Ele está muito mais feliz, disse Oliver suavemente. Ele só precisava de atenção de verdade, tempo, paciência e alguém que não estivesse sempre olhando para o relógio. Será que sou aquela pessoa que está sempre olhando para o relógio? Eu não disse isso. Ela sorriu. Mas se você quer uma dica, tente aprender os nomes dos brinquedos dele. Oliver olhou para a figura de dinossauro nas mãos do filho. Aquele ali é o dinossauro verde. Ele é o Theo e é azul. Ela sussurrou, rindo. Parece que tenho muito a aprender. Pelo menos você admite. Na manhã seguinte, Léo estava desenhando na varanda enquanto Oliver lia o jornal. Lilian estava na cozinha fazendo panquecas. Papai, é? A Lilian pode ser minha nova mãe? Oliver quase deixou cair a xícara de café. O que? Léo, com a expressão mais séria do mundo,
Apontou para o desenho que havia feito. Ele, Lillian e Oliver de mãos dadas com um cachorro sorridente ao lado deles. Ela me conta histórias. Ela me dá banho sem reclamar. Ela me faz rir e me entende exatamente como a mamãe fazia. Oliver olhou para o desenho e depois para o filho. Não é tão simples assim, Léo. Mas seria legal, né? Oliver não sabia o que dizer. Ele apenas bagunçou delicadamente o cabelo do menino. Lillian apareceu à porta com uma espátula na mão. O que está acontecendo? Nada. Oliver se levantou. Léo está apenas imaginando coisas. Ela percebeu a expressão dele, mas não insistiu. Em vez disso, ela serviu o café da manhã com um sorriso sereno. A imaginação é uma das melhores coisas que uma criança pode ter. Oliver não respondeu, mas quando olhou novamente para o desenho na varanda, percebeu que o menino não era o único a imaginar coisas. Ele também era. Naquela noite, Oliver estava sentado sozinho em seu escritório, olhando fotos de eventos recentes. Em todas elas, Lillian estava ao seu lado, sorrindo, conversando, às vezes olhando para ele com aquela mistura de desafio e doçura que ele ainda não conseguia decifrar. O plano era fingir, mas estava ficando cada vez mais difícil lembrar o que era fingimento e o que era real. Naquela manhã de segunda-feira, o céu estava nublado, como se o tempo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Oliver caminhava rapidamente pelos corredores da Blackwell Holdings, com o telefone pressionado contra a orelha, os nervos à flor da pele. Apendicite hoje? A voz de Oliver soou como uma mistura de choque e pânico. Do outro lado da linha, seu assistente tentava acalmá-lo. Sim, senhor. David já está no hospital, mas infelizmente não poderá comparecer à apresentação do projeto Horizon ao Conselho Internacional de Investidores. Oliver desligou sem responder. A reunião estava marcada para dali a 1 hora e o projeto Horizon, um plano arrojado de reestruturação urbana com foco social, era uma aposta arriscada. Precisava de mais do que apenas números. Precisava de significado. E agora, sem David, o apresentador principal, ele ficou sem porta-voz. Ele entrou em seu escritório, sem saber o que fazer, e respirou fundo. Foi então que ele ouviu passos atrás dele. Está tudo bem? Era Lillian quem carregava uma pasta com os desenhos de Léo da noite anterior. Não, respondeu Oliver, sem rodeios. Nosso principal executivo da Horizon está fora, e esta apresentação pode decidir um investimento de $20 milhões. Lillian ficou em silêncio por um momento. Então ela colocou os desenhos sobre a mesa, jogou o cabelo para trás e disse: Eu posso ajudar. Este não é um daqueles momentos em que você se oferece para fazer chá, é? Não, ela sorriu. Mas se você quiser, eu também posso fazer isso. O que estou dizendo é que você me mostrou os relatórios. Já conversamos sobre esse projeto muitas vezes e o que falta é exatamente o que eu posso oferecer: humanidade. Ela disse isso de forma simples. Os números são bons, mas a história por trás deles precisa ser contada por alguém que entenda de pessoas. Oliver a observou por alguns segundos. Você não tem experiência em fazer apresentações e não tem muitas opções, lembra? Ele sorriu, um daqueles sorrisos involuntários que escapam antes que a lógica possa impedi-los. Meia hora depois, os investidores começaram a entrar na sala. Grandes nomes, gravatas impecáveis, sorrisos controlados. Esses eram os olhares mais perspicazes no campo do desenvolvimento urbano sustentável. Oliver fez a introdução, breve e direta. Em seguida, ele entregou o microfone para Lillian. Ela caminhou até a frente da sala com a desenvoltura de alguém que fazia isso todos os dias. Ela usava um blazer bege sobre uma blusa branca simples e seus cabelos estavam soltos sobre os ombros. Bom dia. Meu nome é Lillian Cruz. Ela começou. Não sou engenheiro, arquiteto ou economista, mas sei exatamente como é crescer num bairro onde as calçadas rachadas te ensinam a pular buracos antes mesmo de aprender a ler. Os investidores trocaram olhares. Não era isso que eles esperavam. O projeto Horizon visa transformar bairros esquecidos em comunidades reais com iluminação pública, espaços verdes, acessibilidade, mas, mais do que isso, visa trazer dignidade. Ela clicou no controle remoto e apareceu um slide mostrando um parque degradado.
Este lugar era o quintal da minha infância, onde as mães se revezavam para espantar os ratos, onde as crianças corriam com sandálias gastas, mas sorriam como se fossem donas do mundo. Hoje, está abandonado. E é por isso que o Horizon é importante, porque traz de volta possibilidades. Porque planta sementes em solo negligenciado. Oliver observava do canto da sala, em silêncio, fascinado. Ela prosseguiu: o projeto não se trata apenas de renovar edifícios. Trata-se de construir pontes entre as pessoas e seus direitos, entre as crianças e suas oportunidades, e entre as empresas e seu impacto real na sociedade. Ao final da apresentação, houve um breve silêncio. Então o investidor francês, o mesmo que havia conhecido Lilia na festa, levantou a mão. Senhorita Cruz, a senhora fala com tanta paixão porque viveu isso? Sim, respondeu ela firmemente. E é por isso que acredito que os números sozinhos não mudam a realidade, mas as pessoas sim. A sala aplaudiu. Oliver nunca tinha visto isso acontecer em uma reunião tão formal. Quando tudo terminou e os investidores saíram conversando entre si, entusiasmados, Lilian se virou para Oliver. Acho que funcionou. Ele apenas a encarou por alguns segundos. Você não apenas salvou esta apresentação, você a transformou. Eu apenas contei uma história real. As pessoas sentem falta disso, sabe? Sinto sua falta? Não. Ela sorriu. A verdade. Oliver ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele simplesmente murmurou: obrigado. Não, respondeu Oliver, sem rodeios. Nosso principal executivo da Horizon está fora, e esta apresentação pode decidir um investimento de 20 milhões de dólares. Lilian ficou em silêncio por um momento. Então ela colocou os desenhos sobre a mesa, jogou o cabelo para trás e disse: eu posso ajudar. Este não é um daqueles momentos em que você se oferece para fazer chá, é? Não, ela sorriu. Mas se você quiser, eu também posso fazer isso. O que estou dizendo é que você me mostrou os relatórios. Já conversamos sobre esse projeto muitas vezes e o que falta é exatamente o que eu posso oferecer: humanidade. Ela disse isso de forma simples. Os números são bons, mas a história por trás deles precisa ser contada por alguém que entenda de pessoas. Oliver a observou por alguns segundos. Você não tem experiência em fazer apresentações e não tem muitas opções, lembra? Ele sorriu, um daqueles sorrisos involuntários que escapam antes que a lógica possa impedi-los. Meia hora depois, os investidores começaram a entrar na sala. Grandes nomes, gravatas impecáveis, sorrisos controlados. Esses eram os olhares mais perspicazes no campo do desenvolvimento urbano sustentável. Oliver fez a introdução, breve e direta. Em seguida, ele entregou o microfone para Lilia. Ela caminhou até a frente da sala com a desenvoltura de alguém que fazia isso todos os dias. Ela usava um blazer bege sobre uma blusa branca simples e seus cabelos estavam soltos sobre os ombros. Bom dia. Meu nome é Lilian Cruz. Ela começou. Não sou engenheiro, arquiteto ou economista, mas sei exatamente como é crescer num bairro onde as calçadas rachadas te ensinam a pular buracos antes mesmo de aprender a ler. Os investidores trocaram olhares. Não era isso que eles esperavam. O projeto Horizon visa transformar bairros esquecidos em comunidades reais com iluminação pública, espaços verdes, acessibilidade, mas, mais do que isso, visa trazer dignidade. Ela clicou no controle remoto e apareceu um slide mostrando um parque degradado. Este lugar era o quintal da minha infância, onde as mães se revezavam para espantar os ratos, onde as crianças corriam com sandálias gastas, mas sorriam como se fossem donas do mundo. Hoje, está abandonado. E é por isso que o Horizon é importante, porque traz de volta possibilidades. Porque planta sementes em solo negligenciado. Oliver observava do canto da sala, em silêncio, fascinado. Ela prosseguiu: o projeto não se trata apenas de renovar edifícios. Trata-se de construir pontes entre as pessoas e seus direitos, entre as crianças e suas oportunidades, e entre as empresas e seu impacto real na sociedade. Ao final da apresentação, houve um breve silêncio. Então o investidor francês, o mesmo que havia conhecido Lilia na festa, levantou a mão. Senhorita Cruz, a senhora fala com tanta paixão porque viveu isso? Sim, respondeu ela firmemente.
E é por isso que acredito que os números sozinhos não mudam a realidade, mas as pessoas sim. A sala aplaudiu. Oliver nunca tinha visto isso acontecer em uma reunião tão formal. Quando tudo terminou e os investidores saíram conversando entre si, entusiasmados, Lillian se virou para Oliver. Acho que funcionou. Ele apenas a encarou por alguns segundos. Você não apenas salvou esta apresentação, você a transformou. Eu apenas contei uma história real. As pessoas sentem falta disso, sabe? Sinto sua falta? Não. Ela sorriu. A verdade. Oliver ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele simplesmente murmurou, obrigado. Isso parece sufocante. Foi sim, suspirou ele. Nunca pude escolher o que queria ser, apenas o que eu deveria ser. E mesmo agora, às vezes me pego tentando agradar alguém que não está mais aqui. Lillian olhou para ele com ternura. Pela primeira vez, ele não parecia o CEO frio e intocável que todos conheciam. Ele parecia um homem cansado de carregar sua armadura. E sua mãe? Perguntou ela. Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Ela era diferente, gentil, paciente. Quando ela se foi, tudo ficou mais difícil. Ela olhou para baixo e se mexeu. Após um instante, ela disse, eu também perdi minha mãe. Mais recentemente. Tive que desistir da minha bolsa de estudos quando ela ficou doente. Cuidei dela até o fim. Você tinha uma bolsa de estudos? Sim, psicologia, universidade estadual. Eu seria a primeira da minha família a me formar, mas quando a doença chegou, minha irmã ainda era pequena. Alguém tinha que dar conta de tudo. Você assumiu tudo isso sozinho? Sim, eu fiz. Trabalhei como caixa, garçonete, babá. Fiz tudo o que pude e nunca me arrependi. Oliver permaneceu em silêncio por um instante. O tipo de silêncio que vem da compreensão. Você é mais forte do que aparenta e mais frágil do que demonstra, ela respondeu suavemente. Eles se olharam, desta vez sem barreiras, sem piadas, sem jogos. A ligação entre eles, construída através de olhares e sarcasmo, agora tinha raízes mais profundas, dor compartilhada, resiliência. O fato de, embora viessem de mundos diferentes, ambos carregarem cicatrizes que moldaram cada passo que davam. Fora dessa bolha de honestidade, alguém mais observava com outros olhos. Meredith Kensington foi informada por uma assistente de que a namorada de Oliver havia aparecido em um evento oficial da empresa, e não apenas aparecido. Ela falou em nome do conselho e impressionou os investidores. O desconforto estava aumentando. Quem é essa mulher? Perguntou ela à sua equipe pessoal. Estamos tentando reunir mais informações. O nome completo dela é Lillian Cruz. Temos um endereço anterior, registros de trabalhos como babá, cuidadora e balconista, mas muito pouco nos arquivos oficiais. Não possui diploma universitário, apenas uma matrícula antiga. Cursou psicologia na Universidade Estadual. Abandonou o curso há alguns anos. Não tem diploma. Meredith juntou os dedos, pensativa. Quero mais. Tudo o que vocês puderem encontrar. Registros, fotos, arquivos antigos, qualquer coisa que possa expô-la. Você acha que ela está fingindo? Não tenho certeza. Mas sei quando alguém está em um lugar onde não deveria estar. E se não encontrarmos nada prejudicial, criamos uma história. Às vezes, plantar a dúvida já basta. O resto a sociedade resolve. Meredith se levantou e caminhou até a janela de sua cobertura. Lá de cima, tudo parecia sob controle, como sempre. Mas algo em Lillian a incomodou. Ela era carismática, genuína, pior ainda, estava começando a conquistar as pessoas, inclusive Oliver. Meredith não seria substituída, especialmente não por alguém que, na opinião dela, nem sequer deveria estar ali. No escritório, Oliver e Lillian estavam se despedindo após um longo dia. Ele carregava uma pasta e ela tinha um caderno cheio de anotações manuscritas. Vai ver o Léo agora? Perguntou ele, abrindo a porta do elevador. Sim, disse ele. Ele quer me mostrar uma obra-prima feita com giz. Preparem-se. Ele misturou dinossauros com foguetes. A criatividade está a todo vapor naquela casa. Eles entraram juntos no elevador.
O silêncio confortável entre eles contrastava claramente com os primeiros tempos da sua relação profissional. Até então, compartilhar o espaço não era estranho, até que, a poucos andares do saguão, o elevador parou. As luzes piscaram. Isso foi planejado? Perguntou Lilian, entre risos e desconfiança. Infelizmente, não. Oliver apertou o botão de emergência. Já aconteceu antes, mas nunca comigo dentro. Perfeito! Minha estreia em eventos corporativos e elevadores presos. Ele tentou entrar em contato com a equipe de manutenção, mas não havia sinal. O gerador também havia falhado. Lilian encostou-se à parede e cruzou os braços. Parece que vamos ficar aqui por um tempo. Pelo menos o ar-condicionado está funcionando e não tem nada para comer. Uma combinação terrível. Você está com fome? Sempre sinto fome depois das 5. Regra de sobrevivência de alguém que já se alimentou apenas com um pacote de biscoitos por dia. Oliver olhou para ela novamente com aquela mistura de curiosidade e admiração. Você fala sobre essas coisas com tanta facilidade. Porque se eu não rir, eu choro. E chorar não vai nos ajudar a sair do elevador. Ele deu uma risadinha, agora mais relaxado. Sabe, eu costumava pensar que mulheres como você só existiam nos filmes. E eu costumava pensar que homens como você só existiam em declarações de imposto de renda. Frios, arrogantes e sem alma. Suas palavras, não as minhas. Ambos riram. Mas sabe de uma coisa, Oliver, disse ela, olhando para o teto. Às vezes, aquilo que pensamos saber não representa nem metade da história. E você está falando de mim? Sobre mim também. Nós nos protegemos tanto, construímos muros, nos escondemos atrás de títulos, atrás do sarcasmo, e perdemos de vista o que é real. Ele não disse nada. Você está com medo? Perguntou ele. Do elevador? Não, de outras coisas, talvez. Como que? Como se eu pudesse me permitir sentir algo em um lugar onde eu só deveria trabalhar. Ele assentiu lentamente. Eu entendo. Mais do que você imagina. Seus olhares se encontraram. O silêncio que se seguiu não era vazio. Estava repleto de tudo aquilo para o qual eles ainda não tinham encontrado palavras. E naquela caixa de metal presa entre os andares, havia mais verdade do que em muitos daqueles jantares de gala. 30 minutos depois, o elevador voltou a funcionar. Ao saírem, caminharam em silêncio até o estacionamento. Obrigado pela conversa e pela companhia durante o período em que estivemos juntos, disse ele. Foi mais divertido do que eu esperava, ela respondeu. Ele hesitou por um instante, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu com a cabeça. Boa noite, Lilian. Boa noite, Oliver. Cada um seguiu seu próprio caminho. Nenhuma das duas sabia que, do outro lado da cidade, Meredith e Kensington já tinham um dossiê sobre Lilian aberto sobre sua mesa e um plano em mente. A sala de jantar do Luxor, no coração de Manhattan, foi cuidadosamente projetada para impressionar. Um piano tocava suavemente ao fundo. Os talheres brilhavam sob a luz quente do lustre. E os executivos da Blackwell Holdings brindaram com investidores internacionais pelo fechamento de uma nova rodada de negócios. Oliver estava lá, elegante, tenso. Ele não era fã de eventos sociais, mas sabia que aquela noite era importante. E de alguma forma ele desejava que Lilian estivesse lá com ele. Mas desta vez, ela não veio. Ele não a havia convidado. Ele ainda estava processando tudo o que tinham vivido, o elevador, as conversas e tudo o que não tinham dito. Foi então que Meredith apareceu usando um impecável vestido azul marinho e com o mesmo brilho confiante nos olhos. Ela aproximou-se com facilidade e sentou-se ao lado de um dos principais investidores britânicos. Sr. Wilkins, o senhor já conheceu a acompanhante de Oliver? Perguntou Meredith casualmente, girando a taça. Ah, sim, respondeu o homem. A jovem que apresentou o projeto Horizonte. Muito preciso. Fiquei impressionado. Meredith sorriu. Ela é impressionante, não é? E pensar que ela é realmente a babá do filho dele. As palavras atingiram o centro da mesa como um raio. Algumas pessoas trocaram olhares. Um garçom ficou paralisado por um segundo antes de continuar a servir o vinho. Oliver olhou fixamente para Meredith, atônito. Ela continuou como se estivesse comentando sobre o tempo.
Não me interpretem mal, admiro a ousadia. Uma babá no centro da tomada de decisões estratégicas. É moderno, de fato. Embora, pessoalmente, eu prefira profissionais com qualificações adequadas. Meredith, começou Oliver, mas sua voz falhou. Wilkins pegaria, visivelmente desconfortável. Ela me pareceu bem preparada, independentemente do cargo que ocupa atualmente. Claro, Meredith sorriu. Mas talvez o conselho mereça saber quem realmente está influenciando as decisões da empresa, não acha? As palavras ficaram suspensas no ar. E foi exatamente nesse momento que Lillian apareceu. Ela tinha vindo entregar um documento assinado a pedido do assistente de Oliver. Ela usava um vestido simples e elegante, nada extravagante, mas o suficiente para fazê-la se destacar. Quando ela entrou e viu todos os olhares sobre ela e a expressão pálida de Oliver, ela sentiu. Algo estava errado. Oh, que coincidência, disse Meredith em voz alta. Estávamos falando de você agora mesmo. Lillian parou abruptamente. Espero que tenha sido algo útil. É sempre assim, respondeu Meredith. Estávamos justamente explicando aos investidores que você é, na verdade, a babá do pequeno Léo. O silêncio tomou conta da sala. Lillian respirou fundo. Ela não recuou. Ela não hesitou. Ela simplesmente olhou para o rosto de cada um deles. Sim, sou babá e tenho muito orgulho disso, disse ela com firmeza. E antes disso, eu fui caixa, balconista, garçonete, cuidadora, faxineira. Mas não importa o trabalho, eu sempre dei o meu melhor. Ela se virou para Oliver, esperando que ele dissesse algo, um gesto, uma palavra, um sinal de apoio. Mas ele permaneceu em silêncio, paralisado, como se tivesse sido pego de surpresa, mas não conseguisse encontrar forças para responder. Entendo, disse Lillian, com a garganta apertada. Obrigado por me lembrar de onde eu vim, principalmente, de onde eu não quero ficar. Ela se virou e saiu. Sem lágrimas, sem drama, apenas uma dignidade que deixou a sala em silêncio por longos segundos. Horas depois, Oliver estava sentado em seu escritório. O jantar já havia terminado há muito tempo, e sua mente estava a mil. Por que ele não disse nada? Por que ele permaneceu em silêncio quando isso mais importava? Ele fechou os olhos, tentando encontrar uma resposta que não soasse como uma desculpa. Foi então que ele notou, na mesinha lateral, uma pasta de papel artesanal com abas coloridas. Portfólio de projetos, Lillian Cruz, dizia a capa. Ele abriu. Lá dentro havia esboços, ideias, mapas, gráficos, planos de ação social, projetos de educação comunitária, propostas de revitalização de bairros e programas de apoio a mães solteiras. Tudo desenhado à mão, com detalhes, com paixão, datas antigas, coisas que ela havia imaginado antes de começar seu primeiro emprego como babá. Oliver virava a cada página com o coração pesado. Ela era muito mais do que ele havia imaginado e muito mais do que o mundo a deixará demonstrar. Ele sentiu vergonha daquela noite, pelo seu silêncio, por ter sido muito lento. Na manhã seguinte, a história já havia se espalhado ainda mais. Blogs de negócios especularam sobre a influência da babá nas decisões da Blackwell. Alguns a consideraram ousada, outros questionaram o profissionalismo da empresa. Nas redes sociais, as opiniões estavam divididas, mas a maioria das pessoas elogiou a posição de Lillian. Um pequeno vídeo dela falando no restaurante, filmado por alguém que estava lá, já havia acumulado milhares de visualizações. A diretoria estava em alerta. Precisamos controlar essa narrativa, disse o diretor de comunicação. Como? Perguntou Oliver. Ao demonstrar que a empresa valoriza o talento, que independentemente da origem de alguém, reconhecemos seu potencial. Oliver se levantou. Não, precisamos fazer mais do que isso. Eu preciso fazer mais do que isso. Naquele mesmo dia, Lillian estava arrumando sua pequena mala no apartamento dos funcionários. Ela havia escrito uma carta de agradecimento para a equipe de RH, outra para Léo, repleta de desenhos e lembranças, e uma terceira, mais curta, para Oliver. Obrigada por acreditarem em mim, mesmo que por pouco tempo. Não me arrependo do que vivi, mas preciso seguir em frente. Boa sorte com Blackwell e cuidem bem do Léo. Ele merece o mundo. Ela estava prestes a fechar a porta quando ouviu batidas. Era Oliver. Ele parecia diferente, cansado, humano.
Você realmente me pegou de surpresa ontem, disse ele após um instante. Bem-vinda ao clube, respondeu ela, cruzando os braços. Eu deveria ter dito alguma coisa. Eu sei, eu estava em choque, mas isso não é desculpa, disse ela, olhando-o fixamente. Não, não é. Ele tirou a pasta de documentos da bolsa e a estendeu para ela. Você deveria estar liderando uma equipe, não recolhendo brinquedos espalhados. Gosto dos brinquedos espalhados. E eu gosto de você, disse ele claramente. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Você gosta de babás? Tem certeza de que consegue lidar com o que as pessoas vão dizer? Gosto de uma mulher inteligente e corajosa que enfrentou uma sala cheia de pessoas poderosas de cabeça erguida e que até me fez rir quando o elevador quebrou. É isso que importa para mim, Lilian, não o que os outros pensam. Ela respirou fundo. Você demorou muito para perceber isso. Mas eu consegui descobrir e agora estou aqui. Sabe o que é engraçado? Disse ela, pegando a mala. Você está me dizendo tudo isso justamente quando recebi uma oferta de emprego em Boston, um projeto social, um projeto que ajudei a inspirar sem nem mesmo ter essa intenção. Oliver olhou para ela. Você vai dizer sim? Ainda não sei. O que eu preciso fazer para que você fique? Ela olhou-o nos olhos. Deixe-me ir se for isso que precisa acontecer. E naquele momento, ele entendeu que o amor, o verdadeiro amor, não se apega, ele se desapega. Oliver não tinha muita certeza do que estava procurando quando entrou no carro naquela manhã e dirigiu até o endereço que Lilian havia deixado nos registros da empresa. Mas algo em seu peito lhe dizia que ele precisava vê-la, não apenas para se desculpar, mas para entender quem ela realmente era. E talvez, pela primeira vez, entender quem ele realmente era. A paisagem começou a mudar lentamente. Os prédios altos deram lugar a construções mais simples. Pequenas lojas familiares e ruas onde crianças descalças corriam pelas calçadas. Era um bairro modesto, mas cheio de vida, cores, vozes, cheiros e histórias. Ele estacionou o carro e olhou em volta, sem pressa. Um grupo de crianças brincava perto de uma escola comunitária. Algumas mulheres conversavam em frente a uma padaria. Virando a esquina, ele viu um prédio modesto pintado de azul claro com uma faixa pendurada sobre a entrada, Centro Comunitário LS Viva. Ali ele viu um mural coberto de desenhos infantis, bilhetes de agradecimento e fotos coladas na parede. Em muitas delas, Lilian sorria ao lado de outras mulheres e crianças, segurando cartazes com frases como: "A educação transforma vidas e juntos somos mais fortes." Ele caminhou até a entrada e foi recebido por uma senhora mais velha, de cabelos grisalhos, vestindo uma camiseta com o logotipo do centro. Você está procurando alguém? Ela perguntou gentilmente. Sim, estou procurando por Lilian Cruz, disse ele, sentindo-se quase envergonhado. Oh, Lilian! Os olhos da mulher brilharam. Ela ajudou a fundar este lugar. Eu sei que ela não mora mais aqui, mas queria entender melhor o que ela fazia. A mulher o convidou para entrar. Durante quase uma hora, Oliver conversou com moradores locais, voluntários e ex-colegas de trabalho de Lilian. Ele ouviu falar de como ela havia criado programas de reforço escolar, organizado vendas beneficentes para comprar remédios e ajudado mães solteiras com apoio emocional e jurídico. Ela fez tudo isso sem dinheiro, apenas com determinação e compaixão. Ela dava aulas de matemática de manhã, cuidava dos idosos à tarde e ainda encontrava tempo para assar pão para vender à noite, disse um vizinho. E ela nunca parou de sorrir. Uma vez, houve um vazamento de gás na escola. Ninguém sabia o que fazer. Foi ela quem ligou para os bombeiros e liderou a evacuação. Você jamais imaginaria que ela tinha apenas 20 e poucos anos, disse outra pessoa. Cada história que ele ouvia era como uma luz que se acendia na mente de Oliver. Ele sentiu vergonha por tê-la reduzido a um papel, a um rótulo, e ao mesmo tempo ficou profundamente comovido ao descobrir uma mulher tão completa, muito mais do que jamais imaginara. Antes de partir, ele pediu para visitar a casa onde ela morava com a irmã. Levarão-no para uma pequena casa de 2 andares. Clara, a irmã de Lilian, estava sentada na varanda estudando com um caderno no colo. Ela tinha os mesmos olhos brilhantes que sua irmã. Você deve ser Oliver, disse ela, indo direto ao ponto. Ele assentiu com a cabeça, um pouco surpreso. Ela falou de mim.
Ela fez muita coisa, mas nem tudo foi elogio. Eu imaginei, respondeu ele com um meio sorriso. Ela se importava com você, e isso foi o que mais doeu, porque ela não esperava que você a protegesse do mundo. Ela só esperava que você não fizesse parte dele quando ele se voltasse contra ela. Oliver não disse nada. Cometi muitos erros com ela. Nós sabemos, disse Clara, fechando seu caderno e se levantando. Mas se você veio até aqui, talvez ainda haja uma chance de consertar as coisas. De volta à cidade, Oliver chegou em casa no final da tarde. A primeira coisa que ele viu foi Léo desenhando sozinho na sala de estar. O menino olhou para ele com olhos grandes e perguntou simplesmente: Papai, onde está Lilian? Oliver ajoelhou-se ao lado do filho. Ela teve que ir, amigo. Mas por quê? Eu gosto dela. Ela me contava histórias engraçadas para dormir e me ensinou a fazer um coração com as mãos. Ele fez o gesto, com os olhos marejados. Oliver o abraçou. Eu sei, Léo. Eu também gosto dela. Então vá buscá-la, disse o menino com total sinceridade. Seu pai sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. As crianças sabem das coisas. 2 dias depois, Lilian recebeu uma mensagem inesperada. Oliver a convidou para tomar um café no parque onde costumavam levar Léo à noite. Ela hesitou. Uma parte dela queria vê-lo novamente. Outra parte dela ainda se sentia magoada, humilhada, decepcionada, mas a curiosidade e o coração falavam mais alto. Ela chegou na hora, vestindo jeans, uma blusa simples e com o cabelo preso em um coque frouxo. Ao vê-lo sentado no banco com uma caixa no colo, ela respirou fundo. Trouxe uma torta de maçã da sua padaria favorita, disse ele, levantando-se. Então, você andou investigando a minha vida? Digamos apenas que fui procurar respostas onde deveria ter procurado desde o início. Ela sentou-se, mantendo uma certa distância. O que você quer, Oliver? Ele olhou para ela com seriedade. Quero pedir desculpas por ter ficado em silêncio, por ter te julgado, por ter te tratado como inferior quando você era muito mais. Até que enfim. Eu sei, mas estou aqui agora e quero te mostrar uma coisa. Ele entregou-lhe uma pasta fina. Dentro havia um documento oficial, um projeto aprovado pelo Conselho da Blackwell, uma proposta de expansão para o Luviva Center, totalmente financiada pela empresa. Levei seu portfólio para a diretoria. Mostrei a eles quem você é e o que você pode fazer, disse ele. Eles não apenas aprovaram, como queriam que você liderasse o projeto. Lilian olhou para os papéis, atônita. Isso é sério mesmo? Com certeza. Você será o diretor do novo programa de impacto social. Total independência, sua própria equipe, um escritório novinho em Folha em Nova York, onde você quiser. Ela respirou fundo. Isso muda muita coisa. Espero que sim, mas isso não muda o que aconteceu entre nós. Oliver baixou os olhos. Eu sei, mas também sei que você é a única pessoa com quem quero compartilhar tudo isso. Trabalho, vida, medos, e Léo sente sua falta todos os dias. Ela lutou contra a emoção. Não confio mais em você, Oliver. Ele assentiu com a cabeça em silêncio. Mas eu quero confiar em você de novo, disse ela finalmente. Isso depende de você. Seus olhos brilharam de esperança. Então deixe-me provar. Um dia de cada vez. Começando agora. A partir de agora. Ele estendeu a mão. Ela olhou para aquilo por um segundo. Então, com um leve sorriso, ela o pegou. O escritório de Oliver estava silencioso naquela manhã. As grandes janelas deixavam entrar a luz natural, e o horizonte da cidade parecia mais distante do que o habitual. Sobre a mesa havia um único envelope marrom claro com o nome Lilian Cruz gravado. Ele passou os dedos pela superfície do papel. Hesitante, ele redigiu aquela proposta com a ajuda dos departamentos jurídico, de recursos humanos e até mesmo de marketing. Mas era mais do que apenas uma oferta de emprego. Foi uma tentativa genuína de reconstruir algo, de consertar o que ele não podia mais ignorar. Com um suspiro profundo, ele pegou o celular e enviou a mensagem. Preciso falar com você hoje. Sem joguinhos. Na hora combinada, Lilian entrou no edifício Blackwell, desta vez como convidada. Ela vestia uma camisa branca de botões com as mangas arregaçadas e calças jeans escuras.
Seus cabelos estavam presos em um coque simples, e ela carregava uma pasta de couro debaixo do braço. Lá em cima, a recepcionista a cumprimentou com um sorriso hesitante. Agora todos sabiam quem ela era, e todos estavam falando sobre isso. Oliver ficou esperando. Quando ela entrou, ele não sorriu nem se aproximou muito. Ele respeitou o espaço dela. Obrigado por terem vindo. Que bom ouvir você dizer por favor, respondeu ela, sentando-se com postura firme. Você me pediu para mudar. Estou tentando, disse ele, sentando-se também. Aqui está a proposta. Gostaria que você a lesse antes de dizer qualquer coisa. Ela abriu o envelope e leu atentamente, em silêncio. Coordenadora de Impacto Social na Blackwell Holdings. Contrato em tempo integral, salário competitivo, total autonomia nos projetos, liberdade para escolher sua equipe e orçamento garantido. Ela olhou para cima. Parece bom, mas aprendi que nesta empresa, o que parece bom pode ser apenas para inglês ver. Desta vez não. É real. Então, aqui estão as minhas condições. Ela retirou uma folha impressa de sua pasta. Quero total liberdade para definir as áreas de trabalho. Sem vetos do conselho. Minha equipe será escolhida inteiramente por mim. Ninguém será enviado para ficar de olho nas coisas. Feito. Relatórios sociais não vão virar material de marketing. Quero ação de verdade, não só fotos bonitas para as redes sociais. Concordo. E nossa relação será estritamente profissional. Sem almoços, sem jantares, sem reuniões ou comentários fora do ambiente de trabalho. Oliver assentiu com a cabeça. Eu entendo e aceito. Armal. Nesse caso, podemos começar. Ela estendeu a mão. Ele a sacudiu com firmeza. Um acordo invisível de respeito acabará de ser selado. Durante seus primeiros dias, Lillian foi recebida com olhares curiosos e cochichos. Alguns observavam com admiração, outros com dúvida. Mas ela não se deixou abalar. Ela começou do zero. Reuniões com funcionários de todos os departamentos, escuta ativa e visitas a áreas da empresa que haviam sido negligenciadas por muito tempo. Ela montou sua equipe com pessoas que também haviam sido subestimadas. Uma estagiária brilhante de origem latina, uma analista sênior apaixonada por inclusão e uma ex-professora da rede pública com experiência em programas comunitários. Nas semanas seguintes, Lillian liderou workshops internos sobre empatia no ambiente de trabalho, lançou um programa de bolsas de estudo para jovens em situação de risco e reabriu parcerias com organizações sem fins lucrativos voltadas para educação e saúde. O impacto foi imediato. As manchetes começaram a aparecer em sites de notícias de negócios. A Blackwell Holdings reinventa sua responsabilidade social com um novo coordenador. De babá a líder, a ascensão de Lillian Cruz inspira mudanças no mundo corporativo. Oliver observava tudo à distância. Ele não interferia, mas de vez em quando passava pelo novo departamento e havia rindo com a equipe, coordenando as coisas com entusiasmo. E naquele sorriso, havia algo que ele reconheceu e sentiu falta. Certa tarde, enquanto planejava uma visita a um projeto em outro bairro, Lillian foi surpreendida por um bilhete deixado em sua mesa. Se você tiver tempo, eu gostaria de ir com você apenas como observador. Sem segundas intenções, Oliver. Ela leu 2 vezes sem reagir. Ela pensou em recusar, mas uma parte dela queria que ele visse, não ela, mas o que ela fez. No dia seguinte, ele estava lá na hora combinada, vestindo calça jeans escura, tênis e uma camisa com a gola aberta. Sem segurança, sem assistente. Juntas, elas foram até a comunidade onde Lillian havia lançado seu novo projeto, que visava ajudar mulheres chefes de família a desenvolver habilidades empreendedoras. Eles estão aprendendo a fazer sabonetes, velas e pão artesanais. Mais tarde, vão vendê-los em um pequeno mercado que estamos montando com microcréditos da empresa, explicou Lillian. Oliver escutou to atentamente. Isto é mais do que um programa. É independência. Exatamente. Quando uma mulher tem sua própria renda, toda a casa muda. Muda o futuro dos filhos dela. Você deveria estar no lugar de toda a minha diretoria, disse ele, meio brincando, meio admirado. Ela sorriu, mas não respondeu. No final do dia, uma das mulheres do programa, a senhora Rosa, aproximou-se deles. Então, você é o chefe dela?
Eu sou o empresário dela, disse Oliver. Então, certifique-se de valorizar essa jovem. Ela é ouro. Ela não nasceu rica, mas nasceu com uma força que poucos possuem. Oliver assentiu com a cabeça e se moveu. Você tem toda a razão. Lillian ouviu de longe, em voz baixa. De volta à empresa, os relatórios positivos começaram a se acumular. A reputação da Blackwell melhorou significativamente. Mas o que foi realmente impressionante não foi apenas a melhoria da imagem pública. Eram as histórias pessoais de pessoas cujas vidas tinham mudado. Pessoas reais, histórias reais. Oliver convocou uma reunião do conselho para compartilhar os resultados. Em 3 meses, aumentamos o valor institucional percebido em 18%. Melhoramos a retenção de talentos internos em 12% e conquistamos credibilidade genuína. E tudo isso, disse ele, olhando para Lillian, sentada entre os líderes seniores, é graças a ela. Alguns diretores aplaudiram, outros engoliram o orgulho, mas todos sabiam que aquela mulher havia mudado a empresa. Naquela noite, Lillian foi a última a sair do prédio. Ela caminhava pelos corredores vazios quando ouviu passos. Ainda está trabalhando? Era Oliver, que estava finalizando os últimos relatórios para a apresentação da próxima semana. Posso te acompanhar até o elevador? Ela hesitou por um instante, depois assentiu com a cabeça. Eles caminharam em silêncio. Dentro do elevador, ele apertou o botão do térreo, olhando para o painel, disse: Eu sei que você disse que queria manter isso profissional, e eu respeito isso, mas preciso lhe agradecer não apenas pelo que você fez pela empresa, mas pelo que você fez por mim. Ela olhou para ele, surpresa. Antes de você, eu achava que era forte porque não me envolvia. Agora vejo que a verdadeira coragem é se abrir, encarar o que dói. Você me mostrou isso com sua honestidade, com seu trabalho, com a sua essência. Ela baixou os olhos. Oliver, não quero pressioná-lo. Eu só queria que você soubesse. A porta se abriu. Ela caminhou em direção à saída e ele a seguiu até a calçada. Obrigada por não tentar me convencer, disse ela. Só isso já faz toda a diferença. Ele sorriu. Estou aprendendo com os melhores. Então continue aprendendo. Só se você ficar aqui. Por agora, sim. E naquele momento, sem votos nem promessas, algo começou a recomeçar entre eles. Lentamente, no ritmo certo, gradualmente, sem planos ou regras formais. Lillian começou a voltar à casa de Oliver com frequência. O motivo era sempre o mesmo. Léo, ela disse, era só porque sentia saudades dele. E talvez isso fosse verdade. Mas a verdade é que essas visitas se tornaram parte da rotina deles. Uma nova rotina que ninguém ousava questionar. Todas as tardes, depois do trabalho, ela aparecia. Ela carregava uma bolsa com livros coloridos, papel para trabalhos manuais, às vezes, biscoitos que ela mesma havia assado. Assim que ouviu a campainha, Léo correu para a porta. Tia Lillian, gritou ele, abraçando-a pelas pernas. Ela riu, ajoelhou-se e o envolveu em seus braços. Olá, meu astronauta. Pronto para mais uma aventura espacial? Quando o céu escurecia, Lillian levava o menino para o quarto dele e o colocava na cama. Ela tinha sua própria rotina especial. Escovar os dentes, escolher uma história para dormir e depois uma canção de ninar. Às vezes, ela inventava as letras das músicas. Outras vezes, ela cantava uma canção antiga que sua mãe lhe ensinara quando era pequena. Léo adormecia rapidamente, com um sorriso no rosto. Oliver, por sua vez, sempre observava à distância. Ele nunca interrompia. Ele apenas observou e sentiu algo no peito que ainda não sabia nomear. Naquela sexta-feira, a casa estava mais movimentada do que o normal. Blackwell estava oferecendo um jantar especial com parceiros internacionais. Foi um evento menor, mas importante para fortalecer relacionamentos e apresentar as novas iniciativas sociais da empresa. Lillian, na qualidade de coordenadora de impacto, havia sido oficialmente convidada a fazer parte da equipe. Ela chegou vestindo um vestido azul escuro, elegante e discreto, acinturado com um cinto fino. Seus cabelos estavam presos em um coque frouxo, e ela usava brincos pequenos para completar o visual. Nada extravagante, mas quando Oliver a viu, ficou sem palavras por um instante. Boa noite, disse ela ao se aproximar.
Está tudo pronto? Agora sim, respondeu ele, oferecendo-lhe o braço. Posso? Ela hesitou, depois pegou em seu braço. Eles entraram juntos. Durante o jantar, Lilian foi apresentada aos convidados internacionais como a mente por trás das iniciativas que estavam remodelando tanto a imagem quanto a essência da Blackwell. Ela falou com clareza, graça e desenvoltura. Ela explicou como cada projeto foi construído em torno da realidade das comunidades, incluindo escuta ativa, autonomia local e impacto a longo prazo. Os convidados ficaram visivelmente impressionados. É raro ouvir alguém falar de negócios com tanta sensibilidade. Um dos executivos espanhóis disse: "A senhora tem uma visão de mundo admirável, senhorita Cruz." Obrigado. Mas o mérito também é da equipe e do CEO que teve a coragem de ouvir. Oliver observava em silêncio, fascinado. Após o jantar, os convidados começaram a se despedir um a um. Em pouco tempo, restaram apenas alguns diretores, e estes também saíram logo em seguida. Lilian permaneceu na varanda, aproveitando a leve brisa da noite. Oliver aproximou-se segurando 2 copos. Água com gás e limão. Achei que você preferiria isso ao vinho, disse ele, entregando-lhe uma bebida. Você acertou, respondeu ela, pegando o copo com um pequeno sorriso. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando para a cidade lá embaixo. Você esteve incrível esta noite, disse ele finalmente. Eu apenas fiz o meu trabalho. Não, você deu vida àquilo que esta empresa sempre deveria ter sido. Ela virou-se ligeiramente para encará-lo. Sabe, Oliver, você também parece diferente. Espero que para melhor. De uma forma mais genuína, mais acessível. E isso é surpreendentemente reconfortante. Ele olhou para ela com uma ternura que ela nunca tinha visto nele antes. E você me ajudou a enxergar o que eu estava perdendo, disse ele em voz baixa. Não apenas aqui, mas na vida. Ela desviou o olhar. Não diga isso desse jeito. Por que não? Porque é difícil não acreditar em você quando você diz isso com essa voz. Então acredite em mim, Oliver. Estou apaixonada por você, Lilian. Silêncio. Carros passavam ao longe. O som deles abafado. A brisa ainda estava suave. Lilian olhou nos olhos dele, procurando qualquer vestígio de mentira, de truque. Mas tudo o que ela viu foi a verdade. Não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Ele se aproximou, sem pressa. E quando seus rostos estavam a poucos centímetros de distância, foi Lilian quem diminuiu a distância. O beijo foi lento, sincero, repleto de descobertas e alívio. Sem pressa, sem forçar nada. Parecia que finalmente tinham encontrado aquilo que ambos vinham evitando. Quando se separaram, ela ainda estava com os olhos fechados, como se quisesse prolongar aquele momento por mais um segundo. Isso não estava no nosso acordo, murmurou ela, sorrindo. Então acho que precisamos de um novo contrato, respondeu ele, encostando a testa suavemente na dela. Na manhã seguinte, Léo corria pela sala de estar com um largo sorriso no rosto. Oliver o observava, divertido. Tudo pronto, astronauta? Sim, mas o que estamos fazendo mesmo? Uma missão especial. Topa? Sempre. Eles entraram no carro e Léo segurava um envelope colorido feito à mão. Você acha que ela vai gostar? Tenho certeza disso, disse Oliver, ligando o motor. Está tudo pronto? Agora sim, respondeu ele, oferecendo-lhe o braço. Posso? Ela hesitou, depois pegou em seu braço. Eles entraram juntos. Durante o jantar, Lilian foi apresentada aos convidados internacionais como a mente por trás das iniciativas que estavam remodelando tanto a imagem quanto a essência da Blackwell. Ela falou com clareza, graça e desenvoltura. Ela explicou como cada projeto foi construído em torno da realidade das comunidades, incluindo escuta ativa, autonomia local e impacto a longo prazo. Os convidados ficaram visivelmente impressionados. É raro ouvir alguém falar de negócios com tanta sensibilidade. Um dos executivos espanhóis disse: "A senhora tem uma visão de mundo admirável, senhorita Cruz." Obrigado. Mas o mérito também é da equipe e do CEO que teve a coragem de ouvir. Oliver observava em silêncio, fascinado. Após o jantar, os convidados começaram a se despedir um a um.
Em pouco tempo, restaram apenas alguns diretores, e estes também saíram logo em seguida. Lillian permaneceu na varanda, aproveitando a leve brisa da noite. Oliver aproximou-se segurando 2 copos. Água com gás e limão. Achei que você preferiria isso ao vinho, disse ele, entregando-lhe uma bebida. Você acertou, respondeu ela, pegando o copo com um pequeno sorriso. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando para a cidade lá embaixo. Você esteve incrível esta noite, disse ele finalmente. Eu apenas fiz o meu trabalho. Não, você deu vida àquilo que esta empresa sempre deveria ter sido. Ela virou-se ligeiramente para encará-lo. Sabe, Oliver, você também parece diferente. Espero que para melhor. De uma forma mais genuína, mais acessível. E isso é surpreendentemente reconfortante. Ele olhou para ela com uma ternura que ela nunca tinha visto nele antes. E você me ajudou a enxergar o que eu estava perdendo, disse ele em voz baixa. Não apenas aqui, mas na vida. Ela desviou o olhar. Não diga isso desse jeito. Por que não? Porque é difícil não acreditar em você quando você diz isso com essa voz. Então acredite em mim, Oliver. Estou apaixonada por você, Lillian. Silêncio. Carros passavam ao longe. O som deles abafado. A brisa ainda estava suave. Lillian olhou nos olhos dele, procurando qualquer vestígio de mentira, de truque. Mas tudo o que ela viu foi a verdade. Não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Ele se aproximou, sem pressa. E quando seus rostos estavam a poucos centímetros de distância, foi Lillian quem diminuiu a distância. O beijo foi lento, sincero, repleto de descobertas e alívio. Sem pressa, sem forçar nada. Parecia que finalmente tinham encontrado aquilo que ambos vinham evitando. Quando se separaram, ela ainda estava com os olhos fechados, como se quisesse prolongar aquele momento por mais um segundo. Isso não estava no nosso acordo, murmurou ela, sorrindo. Então acho que precisamos de um novo contrato, respondeu ele, encostando a testa suavemente na dela. Na manhã seguinte, Léo corria pela sala de estar com um largo sorriso no rosto. Oliver o observava, divertido. Tudo pronto, astronauta? Sim, mas o que estamos fazendo mesmo? Uma missão especial. Topa? Semper. Eles entraram no carro e Léo segurava um envelope colorido feito à mão. Você acha que ela vai gostar? Tenho certeza disso, disse Oliver, ligando o motor. No porta-malas havia um pequeno presente embrulhado em papel vermelho. Foi o início de um plano no qual Oliver vinha trabalhando há dias. Um fim de semana especial para Léo e para Lillian. Algo só para os 3. Finalmente juntos. Sem papéis, sem máscaras, apenas quem eles realmente eram. Na praça central do bairro onde Lillian havia lançado um de seus primeiros projetos, uma estrutura simples havia sido montada. Tendas coloridas, barracas de artesanato, apresentações culturais e um pequeno palco de madeira rodeado de flores. Foi o primeiro dia da comunidade, um evento organizado por Lillian e sua equipe para celebrar o progresso do projeto social apoiado pela Blackwell. Crianças corriam por aí vestindo camisetas com a frase, "Meu futuro começa aqui". Os idosos sentavam-se em círculo, ouvindo histórias, e as mulheres sorriam enquanto vendiam produtos artesanais. Era um retrato vívido da mudança que ela ajudara a criar. No meio da praça, Oliver caminhava com Léo ao seu lado. O menino escondia algo atrás das costas, tentando parecer sério, mas o brilho em seus olhos o denunciou. Você se lembra do nosso plano, astronauta? Sim. Quando você me der o sinal, eu entrego a caixinha. Mas só quando você disser essa parte. Isso mesmo. Oliver sorriu. E não se preocupe, tudo vai ficar bem. Léo assentiu com a cabeça e olhou em volta, procurando por Lillian. Quando a viu no palco ajudando um dos organizadores a posicionar os microfones, apontou e sorriu. Ela está muito bonita hoje, pai. Ela sempre foi assim. Eu é que demorei muito para perceber. O evento começou com apresentações simples, depoimentos de participantes do projeto, música e discursos emocionantes. Lillian conduziu tudo com calma e confiança, movendo-se pela multidão, confortando os tímidos e encorajando os ousados. Quando o microfone foi passado para Oliver, a sala ficou em silêncio.
Ele subiu ao palco com uma expressão séria, mas seus olhos brilhavam. Boa tarde a todos, começou ele. Hoje, não falo como CEO ou empresário. Falo como alguém que foi transformado por esta comunidade, por este projeto e por uma pessoa em particular. Os olhos de Lilian se arregalaram e ela parou onde estava. Quando conheci essa mulher, eu era uma pessoa muito diferente. Acreditava que sucesso significava controle. Que os resultados vinham de cima para baixo e que as emoções eram apenas distrações. Algumas risadas discretas se espalharam pela plateia. Ela entrou na minha vida inesperadamente. Primeiro como babá do meu filho, depois como alguém que não tinha medo de dizer o que pensava, alguém que me enfrentava, me desafiava e me transformava. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Lilian, você me mostrou que a verdadeira liderança vem do coração. Que empatia não é fraqueza, mas sim força. Que cuidar dos outros é o que realmente importa. Ele respirou fundo e olhou para Léo, que entendeu o sinal. O menino caminhou até o palco segurando uma pequena caixa azul. Todos os olhares o seguiam, encantados. Papai, disse Léo, entregando-lhe a caixa com um grande sorriso. Será que chegou a hora? Isso é. Oliver ajoelhou-se no palco. Toda a multidão ficou em silêncio. Lilian Cruz, disse ele ao abrir a caixa, revelando um par de anéis simples e elegantes. Você mudaria o resto da minha vida dizendo sim? Lilian cobriu a boca com a mão. As lágrimas já escorriam por suas bochechas. Seus olhos estavam arregalados e sua respiração curta. Oliver, eu te amo e quero construir uma vida com você. Uma vida de verdade com o Léo, com nossas imperfeições, com tudo o que somos e tudo o que poderíamos ser. Ela começou a rir em meio às lágrimas. Isso é totalmente inesperado. Eu sei, mas também é absolutamente real. Você fez tudo isso. Ela apontou para a estrutura, o evento, o palco, com a ajuda da equipe incrível que você montou. E Léo sabia. Ele ensaiou comigo. E se eu tivesse dito não? Então teríamos que bolar um final alternativo muito triste, respondeu ele, fazendo a plateia rir. Ela desceu lentamente as escadas, caminhando até ele no palco. Ela parou em frente a Oliver, ainda ajoelhada, e estendeu a mão. Você é um pouco louco e muito teimoso. Definitivamente. E mesmo assim eu digo sim. A praça irrompeu em aplausos. Léo deu um pulo e gritou, ela disse sim, e correu para abraçá-los. Oliver deslizou o anel em seu dedo com as mãos trêmulas, e ela fez o mesmo. Então ele se levantou e a puxou para um longo e apertado abraço. O beijo que se seguiu pareceu o desfecho natural daquele momento. Leve, real, repleto de risos e lágrimas ao mesmo tempo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um apartamento elegante e com pouca luz, Meredith assistia à transmissão ao vivo do evento com uma bebida na mão. O celular escorregou levemente de seus dedos enquanto ela assistia às imagens de Oliver ajoelhado no palco. Isso não pode estar acontecendo, murmurou ela, com os olhos fixos na tela. Numa última tentativa de arruinar o momento, ela abriu o laptop, acessou uma pasta incompleta com documentos antigos e recortes sobre o passado de Lilian e começou a preparar uma postagem anônima para reacender antigas controvérsias. Mas algo aconteceu. Antes que ela pudesse clicar em publicar, viu a seção de comentários da transmissão ao vivo se inundar de mensagens. Que linda história de amor! Nunca vi o Sr. Blackwell sorrir assim. Essa mulher mudou tudo. Tão inspiradora. Precisamos de mais líderes como ela. Meredith fechou o laptop com força. Os danos não seriam mais sentidos. A opinião pública estava do lado deles, mais importante ainda, Oliver também. De volta à praça, Léo correu entre as barracas com a coroa de flores que havia feito para minha nova mãe. Lilian e Oliver caminhavam de mãos dadas, sendo cumprimentados por vizinhos e membros da equipe. Será que tudo aquilo foi mesmo real? Perguntou ela, com os olhos ainda marejados. Tão real quanto o projeto que você criou, tão real quanto tudo o que sinto por você. Portanto, estamos oficialmente em contato com várias testemunhas. Já tenho uma condição. Quero uma cerimônia simples com a comunidade, com Léo no altar, música ao vivo e comida preparada pelas mulheres do nosso projeto. Feito. Combinado. Assinado. Ela riu.
Você está mesmo disposto a fazer tudo isso? Estou disposto a ficar com você, Lillian. A brisa soprou suavemente mais uma vez, e o céu, agora dourado, parecia abençoar este novo capítulo. Passaram-se 3 meses desde o pedido de casamento na praça. 3 meses de planejamento simples, reuniões com a comunidade e decisões guiadas mais pelo coração do que por qualquer protocolo. O casamento de Oliver e Lillian aconteceu num sábado ensolarado, no mesmo lugar onde ele havia se ajoelhado. Mas agora a praça estava transformada. Arcos de flores decoravam o caminho entre as árvores. Cadeiras brancas estavam enfileiradas em frente a um pequeno palco, e uma música suave preenchia o ar. Vizinhos, colegas de trabalho, voluntários e amigos estavam todos presentes. Seus olhos brilhavam, seus celulares estavam em mãos, seus sorrisos eram genuínos. Léo entrou carregando um pequeno travesseiro com 2 anéis feitos sob encomenda. Ele estava tão elegante em seu terninho que mal conseguia parar de sorrir. Oliver Esper no altar. Um terno azul escuro, sem gravata, os cabelos levemente despenteados pelo vento. Quando algumas crianças o viram, cochicharam, ele parece nervoso. E eles estavam certos. Mas toda essa tensão desapareceu quando Lillian apareceu. Ela caminhava lentamente, vestindo um vestido simples e elegante com renda nas mangas e uma barra fluida. Seu cabelo estava preso com flores da horta comunitária. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e quando seus encontraram os dele, nada mais pareceu importar. Lágrimas caíram antes mesmo de uma única palavra ser dita. O oficiante, visivelmente emocionado, conduziu a cerimônia com muita atenção. Os votos foram trocados com sinceridade e delicadeza. E o beijo selou não apenas um casamento, mas a união de 2 mundos que aprenderam a se entender e a se curar. A vida de casados não foi uma mudança repentina, mas sim uma continuação natural daquilo que eles já estavam construindo juntos. O programa de impacto social, antes limitado à cidade, começou a ganhar visibilidade nacional. Com Oliver e Lillian liderando lado a lado, novos centros foram abertos em outros estados, sempre respeitando a cultura local e focando no que as pessoas realmente precisavam. Lillian organizou as equipes, liderou o treinamento e acompanhou de perto cada projeto piloto. Sua capacidade de ouvir, de se importar e de transformar foi a força motriz por trás do sucesso do programa. Oliver, por sua vez, aprendeu a sair do escritório. Ele começou a visitar os locais, participar de reuniões comunitárias, às vezes, até mesmo ajudar pessoalmente, literalmente. Durante a construção de uma biblioteca em uma pequena cidade rural, ele foi visto carregando tijolos e tomando café em uma caneca de metal ao lado dos trabalhadores. A foto viralizou e a imagem do CEO de gravata começou a ser substituída pela do homem que aprendeu a ouvir. Dentro da empresa, a mudança foi ainda mais profunda. Lillian assumiu um novo papel não oficial, o de ponte entre os andares superiores e os escritórios comuns. Tudo começou com conversas no refeitório, depois com grupos de escuta com os funcionários, e logo ela propôs um comitê de bem-estar que se tornou parte da estrutura oficial da empresa. Ela lançou programas de mentoria para jovens talentos, incentivou pausas criativas e implementou treinamentos focados no lado humano da liderança. Alguns executivos franziram a testa a princípio, mas, ao verem os índices de satisfação e produtividade aumentarem, perceberam que algo realmente estava funcionando. Oliver, agora mais próximo de todos, era frequentemente visto caminhando pelos corredores sem pressa, ouvindo ideias, participando de festas de aniversário e almoçando na mesa dos estagiários. Aquele homem mudou, diziam os funcionários. Mas aqueles que realmente o conheciam entendiam que ele não havia mudado simplesmente. Ele finalmente se permitiu ser quem sempre quis ser. Léo, agora mais confiante e feliz, vivia uma rotina repleta de amor. Seus pais estavam presentes nas reuniões escolares, torcendo nas arquibancadas durante os jogos de futebol e sempre presentes na hora de dormir, o momento que ele mais esperava. Lillian continuou cantando suas canções de ninar inventadas. E Oliver ficou sentado ao lado da cama, apenas ouvindo. Você também cantaria para mim esta noite, mamãe? Ele perguntava. Só se você me prometer que vai sonhar com as estrelas. Eu sempre sonho com estrelas, mas agora também sonho com vocês dois. Foi numa tarde comum, durante uma reunião com a equipe de impacto social, que o convite chegou,
Um envelope dourado entregue por um mensageiro discreto. Dentro havia uma carta assinada por um Comitê Nacional para o Desenvolvimento Sustentável e a Inovação Social. Pelo notável progresso, transformação cultural e impacto significativo alcançado em tão pouco tempo, temos a honra de convidar o Sr. Oliver Blackwell e a Srta. Lilian Cruz para receberem o Prêmio Nacional de Inovação Social. Haveria uma cerimônia em Washington no mês seguinte, com cobertura da mídia e a presença de autoridades governamentais, investidores e organizações internacionais. Os olhos de Lilian se arregalaram. Oliver Sorio, orgulhoso. Isto é seu, Lilian. Foi você quem construiu tudo isto. Nós construímos isso juntos. Mas foi você quem me ensinou a começar. Na noite seguinte, sentados na varanda de casa, os dois contemplaram o céu. Sabe, disse Lilian, apoiando a cabeça no ombro dele. Antes eu pensava que a felicidade era algo distante, um domingo, um lugar, um sonho. E agora eu acho que ela está bem aqui. Ele pegou a mão dela, segurando-a com firmeza. E isto é apenas o começo. Do quarto, Léo gritou: "Você vai vir cantar para mim, ou está aí só fazendo melação?" Eles riram. "Já vamos", responderam em uníssono, e levantaram-se, prontos para mais uma noite comum. Uma daquelas que, no fundo, acaba se revelando a mais extraordinária de todas. O avião pousou sem problemas no aeroporto de Washington. Lá fora, o céu estava pintado com tons de dourado e azul, como se desse as boas-vindas a um novo capítulo em sua história. Lilian ajeitou o casaco sobre os ombros e olhou pela janela. "Você acredita que há 3 meses você estava me dizendo para não me atrasar para um jantar de gala?" Oliver sorriu ao lado dela. "E agora você é a estrela do maior prêmio social do país, e eu ainda fico nervoso com entrevistas." Seja você mesmo. Foi isso que fez o mundo prestar atenção. O hotel onde se hospedaram era elegante, mas discreto. Lilian recusou tudo o que fosse muito extravagante. Ela preferia o conforto simples ao luxo excessivo. No quarto, Léo pulava entre as camas vestindo um pequeno smoking. "Posso usar isso na cerimônia?" perguntou ele, animado. "Pode sim. Só não amasse a camisa", disse Oliver, tentando parecer sério. Lilian terminou de passar o batom e se virou para os dois. "Prepare! Você está linda, mamãe", gritou Léo. "E vocês dois estão maravilhosos, meus dois príncipes." A cerimônia ocorreu em um centro de eventos com teto de vidro e lustres suspensos. Centenas de pessoas de todo o país estavam presentes. Líderes comunitários, empresários, educadores e jornalistas. Quando os vencedores do Prêmio Nacional de Inovação Social foram anunciados, os nomes de Lilian Cruz e Oliver Blackwell ecoaram em meio aos aplausos. Lilian subiu ao palco com o coração acelerado. Oliver, segurando a mão de Léo, seguiu-a com um sorriso orgulhoso. "Boa noite", começou ela, segurando o microfone com as mãos ligeiramente trêmulas. "Se alguém me dissesse há um ano que eu estaria aqui esta noite, eu teria rido e talvez chorado também." Algumas risadas discretas vieram da plateia. Essa história não começou em um grupo de reflexão ou em uma sala de estratégia. Tudo começou com uma mensagem curta, uma oferta inesperada e um cio. Ela olhou para Oliver com um sorriso travesso, que era um pouco mandão demais. Merizada. Mas, acima de tudo, tudo começou com um desafio: provar que impacto social não é caridade. É visão. É planejamento inteligente. É um compromisso real com as pessoas que constroem este país todos os dias. Oliver pegou o microfone por um instante. E às vezes, para começar uma revolução, tudo o que você realmente precisa é ouvir alguém que você nunca imaginou que ouviria. Após a cerimônia de premiação, os dois foram convidados para uma entrevista ao vivo no canal oficial do evento. A apresentadora, sorrindo, encerrou com uma última pergunta, com os olhos cheios de curiosidade. "Oliver, Lilian, como vocês dois se conheceram?" Eles se entreolharam e caíram na gargalhada. "Essa é boa", disse Lilian. "Quer começar?" "É melhor você contar. Eu acrescento as partes engraçadas depois." Oliver olhou para a câmera. "Tudo começou quando meu assistente disse que eu precisava de uma nova babá e achou que seria uma boa ideia me convidar para um jantar de gala só para impressionar alguns sócios. Naquele momento, eu não tinha opção melhor.
Obrigada, respondeu ela, rindo. Ela aceitou a contragosto e apareceu com um vestido vermelho que paralisou a festa inteira. Aí alguém me confundiu com o executivo. A ex-noiva dele me humilhou em público. Eu não a defendi. Grande erro. Enorme. Mas a partir daquele momento, eu realmente comecei a enxergá-la. E então ele me ofereceu um contrato para fingirmos que estávamos namorando. Durante 2 meses, eles acabaram casados, acrescentou o apresentador, sorrindo. Às vezes, o amor se manifesta disfarçado de contrato temporário, disse Lilian, com os olhos serenos. Mas o que é real permanece, acrescentou Oliver. O apresentador encerrou com um sorriso, agradecendo-lhes pela história que agora inspirava todo o país. Naquela mesma noite, no salão de baile do evento, começou a tocar a última música. Luzes suaves preencheram o espaço e um quarteto de cordas tocou uma versão instrumental de Can't Help Falling in Love. Oliver estendeu a mão para Lilian. Posso ter esta dança? Com prazer. Os dois dançaram juntos, sorrindo e trocando olhares carinhosos, como se o tempo tivesse parado por aquele instante. Léo correu até eles, subiu nos pés do pai e segurou a mão de Lilian. Posso dançar com você também? Ele pode? Perguntou Lilian. Essa dança também é sua, astronauta? Disse Oliver, envolvendo-o em um abraço. E os 3 dançaram juntos lentamente no centro de uma sala com iluminação aconchegante. Sem flashes de câmera, sem pressa, sem roteiro, apenas eles, uma família. E enquanto se viravam suavemente ao ritmo da música, Lilian sussurrou. Não foi nada como eu imaginei. Nem eu, respondeu Oliver. Mas acabou sendo melhor. Muito melhor. Em pé, em silêncio, na entrada, observando à distância, a mesma jornalista da entrevista anotou uma última observação em seu caderno. Às vezes, o amor se apresenta disfarçado de contrato temporário. Mas o que é real sempre permanece. O que você achou da história de Lilian e Oliver?